Vamos falar de sal, vários tipos de sal e suas indicações com ela, que é nutricionista Ellen Silva. Que prazer te receber de novo. Prazer é todo meu, Regina. Obrigada. Quem agradece somos nós, porque a gente vai falar de sal assim, em natura, e o sal embutido nos alimentos. Isso, exatamente. Bora lá. Você quer começar por onde, Lé? Vou começar aqui, Ellen, então, apresentando os tipos de sais. Bora trocar? Vamos. Que aí você tem mais espaço para manipular se você quiser. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho o que é o sal. O sal, ele é um tempero, um condimento, que ele é utilizado para agregar sabor aos alimentos. E antigamente era a única maneira que a gente tinha de conservante, né? Então por isso que hoje nós temos a carne seca, o bacalhau aí que vem salgado. Então isso já é uma prática mais antiga. Ellen, você que é nutricionista, é importante o consumo do sal? Sim. O sódio, que é um mineral presente no sal, ele é muito importante para o nosso organismo. Por quê? Ele trabalha as funções de sinapses no cérebro, então ele é um condutor elétrico que faz com que os nossos neurônios nos dê permissão para esse movimento. Faz a gente pensar melhor. Faz a gente pensar. Ele trabalha nas nossas células, ele ajuda na contração muscular e também no funcionamento do nosso coração. Então, o sódio, ele é um mineral importante para o nosso organismo. Então, tirar completamente o sal ou o sódio não é saudável? Não é saudável. Tá, eu tinha essa dúvida. Sempre utilizar com precaução. Isso é importante, até porque, né, a Organização Mundial da Saúde, ela determina uma quantidade de sódio que a gente precisa fazer por dia, que vai fazer com que a gente obtenha todas essas funções. Perfeito. Que é aqui de 2 gramas, que está aqui representado nessa colherzinha. Isso aqui é o consumo que a gente precisa para manter todas as funções do nosso organismo em relação ao sódio. Diário? Diário. Você está aí com sal fino? Isso, aqui é o sal fino para representar. Se fosse sal grosso, a mesma quantidade? A mesma quantidade. Ah, tá. Tá? Bora. Então, vamos lá aqui conhecer um pouquinho. Porque agora tem um monte de tipo de sal, Tem né? um monte de tipos de sal. E tá barateando, né, Ellen? Tá, porque as pessoas, quanto mais vai consumindo, vai conhecendo, o preço vai diminuindo. Perfeito. Então, a gente vai começar aqui pelo sal refinado, o sal de casa que a gente costuma comprar no supermercado. Na embalagem ele sempre vem isso, que é esse aqui. Tá fininho esse, parece que tá mais fino que os demais. Mas tá parecendo um talco. Ah, não, tá igual, pelo toque da... É aquele salzinho de sempre, gente. Isso. Aquele sal normal. Tá. Esse aqui é o sal refinado, então ele é utilizado para... Por aqui no pratinho. Pra gente poder fazer tempero normal de casa, cozinhar, agregar sabor daí na comida. Aí nós temos o sal marinho, que aí aqui a gente tem uma pequena diferença. No sal refinado, ele passa por um processo de refinamento onde ele não tem minerais presentes, não tem nutrientes. O que ele é composto é de cloreto de potássio e... Desculpa, cloreto de sódio e iodo, porque... É obrigatório no Brasil que todo sal vendido seja iodado. Tá. E o marinho? O marinho, por conta do processo de extração e da limpeza desse sal, ele acaba conservando um pouquinho mais dos nutrientes. Então ele é mais saudável? Sim, ele é mais saudável, mas quando a gente pensa em sal, a gente tem que pensar que a quantidade que a gente vai consumir, esses nutrientes que estão aqui, não vai fazer diferença porque é muito pequena a quantidade que a gente tem que consumir por dia. Tá. Então, vai do preço que você quer pagar, do consumo que você quer fazer. Se eu quero, sim, experimentar um sal diferente, agregar um sabor diferente na minha comida. Mas a quantidade da recomendação não muda. Sempre essas 2 gramas. As 2 gramas. E aí aqui tem um sal bem interessante que eu trouxe para vocês conhecerem, que é o sal negro. Ele é aí de origem da Índia, ele é extraído a partir de rochas vulcânicas. Está começando a ser introduzido aí na culinária por chefes de gastronomia. E ele tem um sabor semelhante a enxofre, um gosto bem peculiar, se você quiser experimentar. Tem gosto de ovo, não tem? Tem um gosto de ovo, um gosto de enxofre, assim, é um sabor bem, começa meio amargo, meio salgado. Esse texto todo das rochas vulcânicas, é tudo verdade? É tudo verdade. Juro, me parece uma história para me cobrar mais. Mas não é? Não, mas ele vem da Índia mesmo, da mesma forma do Himalaia, que vem da Ásia ali, daquela região.
O diferencial dele, então, é um sabor que, de acordo com o chefe de cozinha, vai dar o diferencial para a culinária. Sim, para o prato que ele estiver desenvolvendo ali naquele momento. E por ele não passar pelo processo de refinamento, ele também tem um pouquinho mais de nutrientes. Então, ele tem cobre, tem ferro, assim como o sal do Himalaia. Dá no mar, obviamente. Sim. E por que tem essa cor? Por conta das rochas vulcânicas, que é bem próximo dos vulcões de lá. Então, o sal de lá tem essa cor? Isso, o sal de lá tem essa cor, desse tipo. O refinado vai ser branco. Do sal negro, eles se apresentam, por enquanto, somente nessa forma. Ainda não passa pelo refinamento. Tá? Me espera um minutinho? Sim. Olha que legal. Ela trouxe aqui, por exemplo, o alimento e a quantidade que tem. Ela vai depois detalhar. Mas, por exemplo, uma porção desse macarrão já tem quase toda a quantidade de sal que eu tenho que consumir. Metade da recomendação. Ellen. Vamos continuar falando de sais, vários tipos de sais com ela, Ellen, que é nutricionista. Falamos então do refinado, do marinho e do negro. Isso. Bora, continuando. E aí, dando continuidade, aqui nós temos o sal rosa do Himalaia. É do Himalaia de verdade. Do Himalaia de verdade. Ele já se apresenta aqui numa mais fino, né? Aí aqui, só que aí ele não passa pelo processo de refinamento, ele é moído. É triturado, tá. Triturado, moído, e aí ele acaba ficando mais fininho. Tá. Ele também possui mais minerais do que, né, o sal refinado, que é isento de minerais por conta de nutrientes, por conta do refinamento. E tem um sabor gostoso. Tem um sabor gostoso, mais leve também. E aí aqui eu tenho o sal light, que esse sal light, a composição dele é 50% sódio e 50% potássio. Aí isso faz com que pacientes hipertensos, pessoas com hipertensão arterial, possam fazer o consumo desse tipo de sal sem elevar a pressão. Mas o Ellen, olha, acabei de falar com a Daniela, mas o Ellen, a quantidade, vou te perguntar se a lógica não é a mesma. A quantidade não é muito pequenininha? Sim, a quantidade é pequena, mas vai fazer diferença na hora ali da questão toda renal que o rim tem em fazer o balanceamento hídrico para subir ou descer a pressão. Perfeito. E aí, em relação a esse sal, Regina, tem uma ressalva. O sal light, ele não pode ser consumido por pacientes renais. Exatamente por conta desse balanço hídrico, que paciente renal tem ali uma disfunção no rim, já não faz a filtração correta, nem em quantidade adequada, muitas vezes. E aí o potássio, ele pode ser, esse potássio, 50% de potássio, pode ser prejudicial ao rim. Perfeito. Tá? Aí aqui nós temos o sal grosso, aquele sal de churrasco, que é o mesmo do sal refinado. Só que em outra apresentação. Ele é benéfico, né? É muito utilizado no churrasco, porque por conta dessa consistência, ele desidrata menos a carne. Então, ele vai sendo apurado ali na carne na hora, vai derretendo pelo calor. Tá? Esse aqui é o sal zero sódio, então ele é 100% potássio. Qual a indicação? Indicação também para pacientes hipertensos. E tem gosto de sal? Tem gosto de sal. Tá. E esse liquidinho? Esse é o sal líquido. Mentira, que eu nunca vi. Sal líquido, desde 2013, mais ou menos, a Anvisa liberou a comercialização deste sal para poder temperar, normal, apenas uma apresentação diferente. Então é cloreto de sódio, potássio e água. E água. Esse aqui ele é diluído em água mineral, então ele só tem iodo, na verdade, e cloreto de sódio. Ah, tá bom. Ele não tem o potássio. O que tem potássio é o zero sódio e o sal light. Light, perfeito. Tá bom? Bora trocar, Ellen? Bora. Agora que são elas, porque ela vai mostrar o alimento e a quantidade de sal que ele contém só nele. Isso, só nele, só nessa porção. Lembrando que a referência tá aqui, ó, essa colherinha. Isso. Essa é a quantidade de sal por dia. Bora então, Ellen, agora que a gente sente um frio na barriga. Isso, então, né, a gente sempre fala ali da alimentação saudável, de reduzir o consumo de produtos ultraprocessados, porque eles acabam tendo mais sódio, ou mais gordura, ou mais açúcar, em comparação ao alimento natural. Tá. Então eu trouxe aqui, vamos começar pela carne. Vamos. Aqui nós temos um hambúrguer industrializado, feito na indústria. Essa porção de 75 a 80 gramas de carne processada, ela vai ter em torno de 15% da recomendação de sódio do dia. Um hambúrguer. Se eu compro uma carne, mando moer, preparo o meu hambúrguer como tá esse aqui, eu vou ter 6% da recomendação de sódio. Então menos é uma da diferença. metade. Tá. E aí,
Aqui, por exemplo, nós temos a pipoca, né? Filminho, frio, gostoso, cinema, super combina. Praticidade, muito rápido, coloca lá, 3 minutinhos, dá-lhe sal. Um pacote da pipoca de micro-ondas, né? Porque pipoca é uma coisa que a gente começa a comer, né? Vai o pacote. E vai o pacote. 1 grama de sal, metade da recomendação. Um pacote. Um pacote. Tá. E se for para panela, nada? Se for para panela, nada. O milho é isento de sódio, só vai ter o que eu colocar. Que é um porquê do sal líquido, ele agrega sal melhor na pipoca. Então, se você coloca sal líquido no borrifador, a embalagem nele no mercado já é em spray para você borrifar e aí adere sem umedecer e aí consegue salgar melhor a pipoca. Nossa, Ellen arrasou. Tá? Aí aqui, né, o macarrão instantâneo, 3 minutos, está pronto. E a quantidade de sal? Porém, ele varia, tá? Alguns alimentos ele varia bastante de marca para marca, então eu encontrei no mercado ali macarrão instantâneo com metade da recomendação, outro com 75% da recomendação e outro com 50% da recomendação. Ou seja, não é uma boa escolha. Não é uma boa escolha em nenhum, porque 50% da recomendação em uma única refeição, sem micronutrientes, sem nada, só de calorias vazias que a gente fala, não vale a pena, né? Macarrão tradicional, 8 minutos no fogo. Diferença de 5 minutos, eu posso colocar o molho que eu quiser, fazendo um alho óleo, temperar do jeito que eu quiser. Aqui, 6 miligramas de sódio tem, se a gente for fazer em comparação à porcentagem, é praticamente 0%, não chega a 1% de sódio da recomendação em relação ao macarrão. Vixe, o tablete. O tablete, aquele caldo. Eu não uso mais. Que bom. Faz tempo. Nada contra quem usa, mas tudo a favor da minha saúde. Com certeza. Não uso mais, Ellen, faz tempo. Se a gente pensa em saúde, aqui é uma, né, ele se apresenta assim em tablete, também se apresenta em pó, muitas vezes. Todos têm. E aí todos têm a mesma quantidade, que é 1 grama de sódio. Então, aí a colherzinha, metade da recomendação, em um tablete. Às vezes a pessoa põe e ainda coloca mais sal. Bom, bora pro doce, que eu tô passada aqui. O doce tem sal? Tem sal. Muitos alimentos doces, porque como no começo a gente comentou, o sódio é um conservante, né? Então ele acaba sendo utilizado como conservante e também a maioria até dos alimentos naturais, ele possui o sódio como mineral presente, já é do próprio alimento, tá? Então, o biscoito recheado, um pacote de biscoito recheado, ele tem aí 13% da recomendação de sódio do dia. Tá, um pacote. Um pacote. Eu tava achando que era um biscoito só. Não, um biscoito não, um pacote. Menos mal. E o suco? Mas é pra gente ficar atento que não é porque é doce, não tem sódio. Está ingerindo sal. Tá ingerindo sal. E o suco, Ellen? Aí o suco, refrigerante. Suco de laranja, refrigerante de laranja, né? Então, o refrigerante de laranja, ele tem aí 1% só da recomendação de sódio, porém é para demonstrar novamente que em alimentos doces também tem o sódio. Perfeito. Mas se eu consumir um suco de fruta natural de laranja, por exemplo, eu não tenho nada. Zero. Tá bom? Você falou que o preço já barateou. Falamos que a indicação aí, tirando esse zero e o light, o consumo aí tem que ser com muita parcimônia, que pessoas que têm problemas renais não podem consumir esses dois. Não podem. O zero e o light. Isso, não podem. E aí o preço varia bastante da embalagem também, então se você já quer a embalagem com moedor, ele vai ser um pouquinho mais caro. Se você comprar a granel vai ser um pouquinho mais barato, mas o sal negro, por exemplo, o quilo dele está em torno de R$20. Tá. Na zona cerealista aqui em São Paulo costuma o preço ser muito bom, não sei se está aberto. Sim, tá aberto. Inclusive eu fui lá dar uma passeada para poder ver e comprar, né, algumas coisas para ver, porque sempre lá tem umas novidades. Ellen Silva, que é nutricionista, tem um Instagram onde ela disponibiliza todo o conteúdo possível e desejável, já que a gente está pensando em saúde. Sim. O Insta dela é Ellen Silva Nutricionista, Ellen com 2 L's e N de navio no final. Ellen Silva Nutricionista. Um beijo para todas as suas amigas, não esqueci. Um beijo para todas as suas amigas. Sempre manda que depois elas me cobram. Aí, Regina, também para deixar só uma dica para o pessoal, para reduzir o consumo de sal, né? A gente falou aqui do tablete, a gente pode utilizar o sal de ervas,
que é bem prático para a gente poder fazer e agregar esse sabor que tem nos tabletes. Ah, você ia fazer uma receita Isso. disso. Ah, dá tempo de fazer, Alcimar? Ah, vamos fazer. Dá tempo? Então, não, tá bom. vamos fazer. Então, o sal de ervas é muito simples. Bem que você lembrou, Ellen. Bem simples de fazer, porque você pode pegar o sal que você tem, as ervas que você gostar, o tempero que você quiser, a pimenta, o que você quiser, personaliza do seu jeito. Tá. Aqui eu trouxe flocos de alho e cebola e salsa desidratada e o sal. Qual você está usando? O refinado normal? Esse aqui normal? é o refinado normal, Barato. que é o mais tradicional, né? Que a maioria das pessoas utilizam. O que é importante para preparar o sal de ervas é o quê? A mesma quantidade de sal das ervas. Ser a mesma quantidade de ervas. Porque se eu colocar mais sal do que erva, aí fica desbalanceado, tá? Então eu já faço a misturinha com as ervas que eu quero. Isso. Vai um daqui, um dali. Isso, aí mistura todas as ervas que você quiser, a pimenta ou não. Então vamos lá, por exemplo, se eu coloco aqui uma colherzinha de café de sal e uma colherzinha de café de ervas. Misturo, coloco num potinho e aí eu tempero a minha comida. E aí é a mesma durabilidade do sal. Durabilidade. Desde que as ervas sejam secas. Sejam secas. Tá certo. Tá bom. Ellen Silva, nutricionista Ellen, com 2 L's e N de navio no final. Falei que não falta conteúdo. Muito obrigada, Eu que até agradeço, breve, meu amor. Até, tchau.